Olá, meu nome é Camilo, sou responsável pela disciplina Estatística, Aplicação ao Sensoriamento Remoto, ministrada no curso de pós-graduação em Sensoriamento Remoto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Todo o conteúdo dessa disciplina pode ser acessado nos links disponibilizados na descrição desse vídeo. Nessa aula, vamos falar um pouco do porquê estudar estatística dentro do sensoriamento remoto. Em geral, quando vamos desenvolver uma pesquisa, a gente sempre vai estar focando ou interessado em estudar alguns aspectos relacionados a algum fenômeno real ou hipotético, através de um modelo, tentando, nesse caso, compreender os diversos resultados observados ou então possíveis de serem obtidos. Então, a gente tem que sempre pensar que esses estudos quase sempre eles são multidisciplinares, né? A gente tem pessoas que têm essa aptidão de mais relacionada com áreas sociais e econômicas, outras pessoas já têm um viés mais de conservação, outras pessoas elas gostam muito da parte matemática, de entender como que esse modelo, esse fenômeno ele pode ser descrito através de equações, e outras pessoas têm essa aptidão de colocar tudo isso para rodar dentro de um ambiente computacional. Dificilmente a pessoa, então, ela vai conseguir dominar todas essas áreas. Então, por isso que é sempre bom você ter uma equipe multidisciplinar trabalhando nesses estudos. Quase sempre a gente vai ver que é impossível a gente ter acesso ou analisar todos os dados relacionados a esses aspectos que a gente está querendo estudar. O que em estatística a gente chama de população, universo ou espaço amostral. Então, toda vez que a gente falar sobre a população, nós estamos falando desse conjunto total de dados que eu tenho, deveria ter acesso, que eu quero entender, eu quero estudar. Então, de fato, a população representa o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento e é designado, normalmente nos livros de estatística, você vai encontrar ou a letra U ou S maiúsculo, ou então o símbolo ômega. Então, por exemplo, num estudo sobre qual é o papel do fogo no processo de desmatamento na Amazônia, quem faz parte dessa população estudada? Ou seja, qual é o escopo do meu estudo ou onde ele se aplica, né? Então, o que eu tenho que pensar aí para definir essa minha população? Ele vai incluir todos os desmatamentos já ocorridos ou só os observados durante um determinado período, né? Eu vou observar qualquer tipo, qualquer tamanho de queimada, em qualquer lugar que ela ocorra? Será que eu vou falar de todo tipo de fogo? Então, eu vou falar de fogo natural, um fogo acidental, ou eu vou pegar todos os fogos, mesmo que seja criminoso? Então, assim, a definição do escopo do estudo ele é fundamental para entendermos sua abrangência e suas limitações. Então, quando a gente vai querer extrapolar as conclusões desse trabalho, é importante a gente ter ideia dessa população na qual os meus dados foram originados, né? O que a gente fala da robustez do nosso estudo. Então, a gente tem que ter noção, ter essa compreensão que diversos fenômenos que estudamos, eles não são perfeitamente previsíveis, ou seja, o resultado observado não poderia ser conhecido antecipadamente. Então, esses resultados podem representar, então, a combinação de inúmeros processos, alguns deles desconhecidos, ou então esses processos realmente podem ter componentes aleatórios, então, que eu não consigo, então, prever de fato qual é o resultado. No entanto, é possível verificar que certos resultados são mais facilmente obtidos do que outros. Então, por exemplo, se 70% de um mapa é representado pela classe floresta, e a gente vai lá e sorteia um ponto qualquer desse mapa, podemos afirmar que esse ponto será realmente de floresta, esse ponto que eu vou escolher é floresta, já que ele é a classe majoritária, ou apenas nós temos uma indicação de que é mais fácil, no sentido assim, de ser mais provável,
ou com maior probabilidade que esse ponto seja da classe floresta. Isso que a gente tem que ter em mente. Quando conhecemos ou temos acesso a todos os elementos da população, que é raro isso acontecer, podemos caracterizar perfeitamente as propriedades probabilísticas dessa população. A gente vai ver que no nosso caso, na prática, isso é muito raro de acontecer. Então, por exemplo, um caso bem clássico de estatística, uma bola é escolhida ao acaso de uma urna. Então, essa urna aqui tem essas bolas e eu vou escolher uma bola ao acaso. Então, qual é a probabilidade desta bola ser o número 1, dela ser o número 2 ou dela ser o número 3? Então, esse é um problema bem simples, né, de probabilidade, onde a probabilidade, então, de um evento acontecer, ela é igual ao número de eventos favoráveis sobre o número de eventos possíveis. Então, isso aqui vocês viram lá na aula de revisão de probabilidade. Então, nesse caso aqui um cálculo bem simples de ser feito, porque aqui eu tenho acesso a toda a minha população está aqui disponível, então eu sei quantos elementos tem minha população e sei quantos elementos satisfazem cada uma dessas condições. Então, não é difícil a gente chegar nesses resultados aqui. Então, a probabilidade de sair o número 1 é 5 em 11, a de 2 é 4 em 11 e de 3 é 2 em 11. Então, o 1 tem a maior probabilidade de ser escolhido aqui, enquanto o 3 ele é um evento um pouco mais raro, então mais difícil de ser obtido. Em geral, toda análise que a gente vai fazer dentro da estatística ela é feita com base numa pequena parte da população, que chamamos de amostra. Então, isso é muito fundamental dentro da estatística. A gente sempre vai trabalhar com uma amostra, já que dificilmente a gente vai ter acesso a toda a população. Então, vamos supor que aqui eu tenho representado esquematicamente toda a minha população. Então, dentro aqui desse espaço aqui, eu tenho todos os resultados possíveis, só que eu não tenho acesso a ele, eu não conheço os elementos que tem dentro dessa população. Então, eu vou escolher uma parte desta população e esta vai representar, então, a minha amostra. Quais as questões básicas que eu tenho que ter em mente quando eu pego essa amostra para fazer, então, uma análise, né? Então, quantas observações eu devo ter para garantir que a minha análise produz resultados confiáveis? A gente vai discutir todos esses termos aqui ao longo do curso, né? Confiabilidade. Isso a gente vai abordar basicamente aqui o tamanho ideal da amostra. A gente vai ver que tem umas maneiras da gente chegar nesses números, mas a gente vai ver também que na prática o mais fácil é fazer na prática mesmo, né? Tem algumas fórmulas prontas, a gente vai discutir de onde que elas vêm, né? Como devo proceder à coleta dessas informações? Então, essas amostras aqui, elas são coletadas de que maneira, né? A gente vai falar isso sobre técnicas de amostragem, quando a gente for falar dessa parte de amostragem. E qual é o procedimento estatístico mais adequado para analisar os meus dados? Então, uma vez que eu coletei essa amostra, eu tenho um monte de informação aqui, como que eu faço para analisar esses resultados, né? A gente vai ter que estar atento aí ao tipo de dado e as métricas que representam, aí são representativas, o que eu realmente quero enxergar, o que eu quero ver dentro desta amostra. Também a gente vai ver a parte de as hipóteses a serem testadas, porque pode ser que eu já tenha um certo palpite, eu tenho uma ideia do que pode estar acontecendo aqui, então eu quero testar para ver se isso realmente bate com o que eu estou esperando, né? E outra coisa que vai ser importante também é o relacionamento entre essas observações. Então, essas amostras que eu for coletando, elas têm alguma relação entre si ou não? Elas são totalmente independentes. A gente vai discutir isso bastante ao longo do curso. Isso são conceitos bastante relevantes. Idealmente, a escolha da análise estatística ela deveria ser feita no início do seu projeto, mesmo antes de coletar qualquer dado. Isso aqui é o mundo ideal. Tá? Então, quando eu vou a campo, que eu vou coletar, eu já tenho que pensar em tudo. Tá?
As análises estatísticas, elas têm diferentes pré-requisitos, que a gente vai estudar várias análises estatísticas, vocês vão ver, todas elas têm alguns pré-requisitos para que essa análise ela faça sentido, tá? Esses pré-requisitos relacionados tanto ao tipo de dado analisado, quanto ao tamanho da amostra e à natureza do relacionamento desses dados. Vocês vão ver que isso o tempo todo a gente vai estar falando sobre isso. Conhecer a abordagem estatística previamente permitirá que você planeje a forma como você deve coletar seus dados. Então, se você já sabe quais são as restrições que aquela análise impõe, então, na hora de coletar as amostras, você vai ter que ser coerente e pegar exatamente da forma como que a análise espera que você colete esses dados. Então, vamos começar pela uma definição clássica aí de estatística. Então, estatística é a ciência que investiga os processos de obtenção, organização e análise de dados sobre uma população e os métodos de tirar conclusões ou fazer predições com base nesses dados. Eu gosto muito dessa definição porque, através dessa definição, a gente consegue, então, separar duas estatísticas. A primeira delas é a estatística descritiva, que é esta relacionada mais com a parte de investigar a obtenção, organização e análise de dados sobre a população, então é mais para entender o que o dado significa. E depois nós temos, então, a estatística inferencial, que é a que vai realmente possibilitar a gente fazer predições, tirar conclusões. Claro que a estatística inferencial ela depende da estatística descritiva, então a gente vai estudar vários conceitos relacionados à estatística descritiva, sempre com o intuito de apontar para a estatística inferencial, que eu acho que é o foco mais deste curso. Então, para que eu estudo estatística em sensoriamento remoto? Então, eu posso estudar para caracterizar um fenômeno. Então, um exemplo é qual o retroespalhamento de áreas florestais em dados GERS, então, dados de radar, eu não sei nada, qual que é o comportamento dos dados de radar em áreas florestais, então eu coleto amostras em diferentes tipos de cobertura aqui de tipos de florestais, com o intuito aí de entender a variação de biomassa. Então, isso vai permitir eu começar a entender as diferenças que existem em cada uma desses ambientes. Eu posso também usar a estatística para comparar fenômenos. Então, é possível distinguir diferentes níveis de degradação em florestas tropicais a partir de imagens Landsat-TM. Então, imagina, eu tenho uma imagem aqui Landsat, e dessas áreas aqui eu tenho algumas fotos retiradas de helicóptero, onde eu percebo que tem diferentes níveis de degradação dessas áreas. E eu posso estar, então, interessado em alguns aspectos, né? Eu posso querer saber quais as melhores métricas ou bandas espectrais a serem utilizadas. Será que eu preciso de todas as bandas espectrais? Será que tem alguns índices que eu consiga desenvolver que eles potencializam essas diferenças, né? Posso querer saber quantos níveis de degradação podem realmente ser detectados, porque às vezes no campo, no real, eu consigo perceber a diferença desses níveis de degradação, mas a imagem que eu disponho, os dados que eu disponho, ele não permite fazer esse nível de detalhamento. Qual a melhor técnica ou procedimento para se fazer essa detecção? Então, eu posso testar diferentes métodos para tentar extrair essa informação desses níveis de degradação a partir dessas imagens. Posso também usar a estatística para encontrar padrões. Então, por exemplo, qual o comportamento espectral típico da cana-de-açúcar? Então, eu posso ter diferentes amostras, cada uma delas tem uma resposta espectral aqui, e eu posso tentar, será que eu consigo extrair aqui qual que é a amostra típica, qual que é o comportamento típico da cana-de-açúcar, e a partir desse típico eu posso ver por que determinadas amostras têm comportamentos diferentes, tentar entender isso, né? Selecionar fatores mais importantes para explicar um fenômeno. Então, quais as bandas espectrais ou índices de vegetação que melhor explicam a variação de biomassa, carbono orgânico em macrófita? Então, eu posso utilizar algumas métricas
Nesse caso aqui, estudo de correlação, a gente depois, mais para frente, a gente vai falar bastante sobre correlação, as vantagens e desvantagens de usar esse índice, né? Quais são as restrições, principalmente, do uso desse índice, mas eu posso aqui, de alguma forma, sem querer me adiantar aqui, através desse índice, conseguir aí já começar a perceber quais são as bandas, quais são os índices que melhor estão relacionados aí com a biomassa e o carbono orgânico. Encontrar relações matemáticas entre fenômenos. Então, mais do que saber se tem relação, eu posso querer construir um modelo matemático. Então, qual modelo matemático melhor estima a concentração de sólidos de suspensão em copos d'água na Amazônia a partir de reflectância de superfície em dados do Landsat TM? Eu posso, então, querer estimar ou supor ou tentar chegar próximo dos valores reais a partir de uma combinação matemática aí dos dados que eu disponho. Então, construir esse modelo, existe um método para a gente tentar chegar nesse melhor modelo, né, e avaliar se esse modelo está bom ou se está ruim. Né? Comparar ou avaliar classificações, mapeamentos e modelos. Então, qual método de classificação resulta no melhor mapeamento de uma área urbana? Então, eu tenho uma imagem de alta resolução e eu tenho diferentes métodos para fazer a classificação dessa área urbana. Qual deles é melhor? Será que realmente eu posso tirar essa conclusão que é melhor? Vale a pena usar um método talvez um pouco mais elaborado? Eu ganho, quanto eu ganho em fazer isso? A gente vai estudar bastante sobre, quando a gente for falar de avaliação de classificação, a gente vai discutir bastante essas métricas. Mas o que difere a estatística clássica e convencional que a gente encontra nos livros daquela aplicada no sensoriamento remoto? Tá? O que muda? Então a gente tem que imaginar, quando a gente olha uma imagem, um dado qualquer de sensoriamento remoto, que no fundo, quando a gente for lá avaliar um zoom desta área, a gente vai ver que esses dados nada mais do que representam números, é uma grade numérica, onde aí cada número desse, cada valor desse representa uma grandeza. Então pode estar representando uma radiância, reflectância, retroespalhamento, pode ser a altitude, pode ser temperatura, pode ser velocidade do vento, pode ser qualquer grandeza. Né? Esse número pode estar representando essa grandeza, tá? Dentro desse elemento de resolução. Então, um pixel ou uma célula, né, de uma grade. E isso que a gente está visualizando aqui é uma arbitrariedade, na realidade. Né? A gente está associando cada número a um nível de cinza, ou uma cor. Também a cor vai ser a mesma ideia. Né? Então, nesse caso aqui, os valores menores estão associados às cores mais escuras e os valores maiores aos níveis de cinza mais claros. Então, eu consigo então estabelecer aí um nível, uma escala de nível de cinza aqui para associar esses números, né? Para interpretar de uma maneira mais fácil. Mas isso é totalmente arbitrário, eu posso fazer muitas coisas com esse nível de cinza. Né? Numa imagem classificada, daí cada elemento de resolução vai estar associado a uma classe, de acordo com um rótulo determinado por uma regra. É uma classificação. Né? Eu posso fazer uma classificação aqui bem simples, que é do tipo fatiamento. Então, nesse caso aqui, eu vou associar a cor azul a todos os valores menores ou igual a 100 e vermelho a todos os valores maiores que 100. Talvez a intenção aqui seria destacar essas áreas relacionadas aos grandes rios, pode ser, tá? Mas aqui é a mesma coisa. Então, cada célula ou pixel aqui está associado a um rótulo. Né? Nesse caso aqui, as cores azul e vermelho. Mas quando eu falo, então, que eu vou lá e vou sortear um ponto de uma imagem, eu vou, na realidade, escolher uma coordenada, então vou sortear de alguma forma uma coordenada, e essa coordenada vai estar associada a algum pixel, alguma célula, e essa célula tem um valor. Então, se eu desprezo totalmente o fato dessas células terem uma organização espacial, tá? Eu vou sortear aleatoriamente esse ponto, vocês vão ver que, no fundo, é como se eu pegasse todos esses números, jogasse tudo dentro de uma urna, dentro de um saco, e ali eu escolhesse um número aleatoriamente. Então, é totalmente correspondente, é igual.
A mesma coisa eu fazer um sorteio. Então, vocês vão ver que muitas vezes, quando a gente está fazendo um exemplo aplicado ao funcionamento remoto, a gente pode abstrair essa ideia e pensar numa estatística clássica mesmo, como se fosse uma urna cheia de números e onde eu vou escolher um deles. Tá?